a graça e a licença para pecar. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Nova Versão Internacional. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gloriosa Igreja do Senhor, povo abençoado, eleitos do Pai, mais do que vencedores em todas as circunstâncias, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados, hoje eu quero falar desse assunto, que é um dos ataques, aliás, que nós recebemos, nós em graça, especialmente nós que pregamos, que estamos aqui na linha de frente, né? Recebemos muito esse tipo de ataque, dizendo que a pregação da graça, na verdade, é um incentivo, é uma licença para pecar. Muitos dizem isso, né? Essa história de graça é uma interpretação que, na verdade, privilegia os desejos maus. É uma interpretação que dá liberdade para que a pessoa cometa males e se sinta à vontade para fazer isso. Então vocês são hereges, vocês são isso, são aquilo. Abençoados, veja, o apóstolo Paulo também sofreu esse tipo de ataque. Muitos diziam que Paulo pregava que males deveriam ser praticados para que os bens viessem até nós. Olha só que coisa terrível, né? Que calúnia terrível que Paulo recebia. E claro, gente, nós hoje, como representantes dessa palavra, não estamos isentos e livres, claro que não, pelo contrário, né? De recebermos também esse tipo de calúnia. De dizer que a nossa mensagem é assim, um chamado às obras da carne, às obras más, é uma licença para fazer o mal de boa consciência. Eu quero tratar desse assunto até porque, na semana passada, mais uma vez falamos sobre o assunto pecado. É um tema muito maravilhoso, um tema profundo sobre esse assunto, né? E que, claro, já suscitou esse tipo de ataque, né? Na semana passada, o tema foi o seguinte: por que não somos pecadores? Isso soa estranho na mente de pessoas, especialmente do sistema religioso, porque elas foram acostumadas a se verem como pecadoras. Só que nós vimos ali, preto no branco, escrito claramente, que isso não faz sentido. A partir da revelação da graça, você compreende isso. Porque, veja, amados, foi a revelação da graça dada exclusivamente ao apóstolo Paulo. Os outros apóstolos não receberam essa revelação da graça. Não me pergunte por quê. Muita gente pergunta isso. Mas por que, irmão Cristiano? Por que Jesus não revelou? Não revelou porque não tinha que revelar. Não revelou porque não era plano de Deus revelar, ponto. Ou de repente revelou, mas revelou sim, por meio do apóstolo Paulo. Sabe? Só que os registros históricos que temos na Bíblia nos mostram que eles não tinham a visão que Paulo tinha. Pelo menos não no início. Tá? Não há registros bíblicos que eles adotaram a visão da graça dada ao apóstolo Paulo. Estou me referindo aos demais apóstolos. Tá? Eles foram enviados por Jesus aos judeus, exclusivamente aos da circuncisão. E a mensagem que Jesus confiou a eles foi a mensagem do reino, ou seja, que o reino estava próximo, que o Messias já tinha vindo, porque os judeus, os israelitas, eles aguardavam a manifestação de um Messias, né? Só que na visão deles o Messias seria um cara brigador, né? Alguém que viria para destruir Roma por meio da espada e tomar ali o reino físico, né? Só que o Messias veio com o reino espiritual, né? O Messias veio com a visão não carnal, mas espiritual. Ele veio para restaurar a relação dos filhos de Deus com o próprio Deus. Então, o reino do Messias, o verdadeiro reino, não tinha a ver com coisas materiais. E essa era a mensagem que eles tinham que transmitir. A revelação da graça propriamente, ou seja, tudo que Jesus fez na cruz, porque a graça basicamente é isso, né? A graça é revelar o que realmente Jesus fez no Calvário. Os resultados da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição. Vocês podem notar, gente, tudo que o apóstolo Paulo fala aponta para isso. São os resultados da morte e da ressurreição de Jesus. Foi o início da nova aliança, um novo pacto,
um pacto de melhores e superiores promessas, um pacto de relação plena com Deus, um pacto de espírito vivificado. Entende? Então não é um pacto para chamar as pessoas de pecadoras. Não faz sentido. Da cruz em diante, todos os filhos de Deus passaram a estar em Cristo. E quem está em Cristo não tem mais condenação. Quem está em Cristo já é uma nova criatura. Só que as pessoas no meio da religião, por não terem o conhecimento da revelação da graça que Deus deu ao apóstolo Paulo, ou seja, eles misturam, no meio da religião, essa mistura do que Paulo ensinou e que ele recebeu de Jesus ressuscitado, com aquilo que vem da lei, que vem da visão dos outros apóstolos. Já vimos aqui algumas vezes, e claro, voltaremos a falar desse assunto, com certeza, com a permissão de Deus, onde já vimos que os apóstolos tinham uma visão diferente. Porque havia uma mistura da mensagem do reino com a lei, ou seja, para eles, as obras da lei e o viver por obras, alcançar salvação por obras, não era algo errado. Justamente por quê? Porque a visão deles estava contaminada pelo sistema da lei. Então a revelação da graça foi dada a Paulo para que a visão fosse modificada, para que houvesse o verdadeiro arrependimento. O que é o arrependimento em graça? É arrependimento de pecados? Não, não é, porque o pecado e os pecados foram destruídos e aniquilados na cruz. Todos perdoados. A escrita de dívida foi cancelada na cruz, como vimos semana passada. Então o arrependimento é o quê? É a mudança de mente em relação ao Evangelho. É você reconhecer a sua posição que Deus te deu pela graça. Então o arrependimento não é você se reconhecer, eu sou pecador. Amado, olha só. Quando você se reconhece como pecador, estando você depois da cruz, já no novo pacto, etc., já nesse período da graça eterna, é uma forma, amado, de você negar o que Jesus fez. É claro que as pessoas que afirmam isso, elas não fazem de boa consciência, tá? Elas não fazem isso para negar. Elas não têm essa consciência porque não têm esse conhecimento. Mas veja, tendo ou não consciência disso, quem se diz pecador está negando o que Jesus fez. Porque se a palavra diz que ele já aniquilou o pecado, já tornou todos os seus filhos sem condenação, todos novas criaturas, você, neste caso, não pode se afirmar pecador para que você não venha incorrer nisso. Porque ao se afirmar pecador, pecadora, você está dizendo então que a obra de Jesus não foi perfeita, não foi suficiente. Que você então teria que fazer a sua parte, é o que a religião ensina, Então você tem que aceitar Jesus, batizar nas águas, tomar Santa Ceia, frequentar o templo, cumprir cerimonialismos religiosos, tomar Santa Ceia, e faz jejum, e sobe monte, sacrifica daqui, sacrifica dali, para que você possa, quem sabe, se livrar dos pecados. Isso é um absurdo completo. Entende? Por isso que Paulo falou, eu não anulo a graça de Deus. Olha só o que Paulo disse, gente. Não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça vem mediante a lei, ou seja, pelas obras, lei é sinônimo de obras e de religião, Então, se a graça vem por meio de obras e de religião, então Jesus morreu em vão. Olha só o que Paulo disse. Então, quando eu me digo pecador, que preciso da misericórdia de Deus, no sentido de ter os meus pecados ainda perdoados, que preciso fazer a minha parte para que Deus me perdoe, eu estou negando a graça, anulando a graça na minha vida. Isso é gravíssimo, gente. Então, veja, o apóstolo Paulo recebeu a revelação da graça, que foi o verdadeiro espírito da verdade que ele recebeu. Eu entendo, até pelo que consta na Bíblia, que Pedro, o apóstolo Pedro, experimentou um pouco dessa graça. Tanto que Pedro disse que andou com Paulo, que ouviu de Paulo palavras difíceis de entender. Pedro falou isso. E nós vimos ali que Pedro, inclusive, andava como se estivesse então em graça. Porque ele vivia como gentil. Paulo falou, Pedro, você impõe a lei, até mesmo para quem não é judeu, mas você mesmo não vive assim. Você vive como um gentil. Ou seja, você vive sem lei, sem se preocupar com a lei. Então vocês veem que o próprio Pedro experimentou um pouco dessa graça, mas hipocritamente Pedro impunha a lei junto com Tiago, João, os cabeças ali da circuncisão, impunham obras da lei. De maneira hipócrita, porque pelo menos Pedro, eu entendo que Tiago era um seguidor da lei ferrenho. Isso eu entendo. E não duvido que os demais também eram. Mas Pedro tinha entendido alguma coisa da graça. Por isso que ele vivia, então,
né, comendo com gentios, vivia como se não fosse um judeu. Né? Então, quer dizer, havia ali uma hipocrisia, sabe? Então, para resumir, a nossa visão tem que estar fundamentada na graça que Jesus revelou a Paulo. Os outros apóstolos tiveram ali sua experiência, claro, o seu chamado, cumpriram, amém, maravilha. Só que a partir da revelação da graça, esta passou a ser a única verdade. Então essa visão que os outros apóstolos tinham, por exemplo, como Tiago, como é que pode a fé sem obras salvar? Tiago questionou isso. Eu te pergunto, quem dizia, afirmava que as obras não salvavam ninguém? Que na verdade elas eram a consequência. Era Paulo. Só que Tiago veio e tentou contrapor a revelação da graça dada a Paulo. Aquilo que nós lemos na carta de Tiago, né? Aquela defesa da salvação pelas obras que Tiago faz, é uma visão religiosa e é sim um contraponto ao que Paulo disse sobre a salvação pela graça. Nós estudamos recentemente sobre isso. Vou deixar na descrição do vídeo o link desse estudo. Fizemos um contraponto da visão de Paulo e de Tiago sobre as obras. Amado, ou você anda num caminho ou no outro, você não pode estar com os dois pés. O sistema religioso fica com os dois pés. Ah, não, mas Tiago disse que é pelas obras. Olha, a fé sem obras é morta. Mas Paulo disse que é pela graça, é sem obras. Então, veja bem, é mais ou menos ali um equilíbrio. Não, amado, não tem equilíbrio nisso. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você vive pela graça que o Senhor Jesus ressuscitado revelou a Paulo, e Paulo deixou muito claro em suas epístolas, ou você vive pela visão judaizante de obras da lei, aquela visão que vem lá do Antigo Pacto. O nosso chamado é vivermos na graça, revelação da graça, o Espírito da verdade que Jesus, ainda nos dias da sua carne, profetizou. Jesus profetizou o Espírito da verdade e revelou para Paulo. Revelação da graça, dada então por meio dele e que pela misericórdia de Deus chegou até nós hoje. Então não tem que ter essa visão de salvação por obras. O João, por exemplo, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, se confessarmos os nossos pecados. Essa visão de João é também um contraponto ao que Paulo apresentava. Afinal de contas, quem disse que a escrita de dívida foi cancelada? Não foi Paulo, na visão da graça? Então essa afirmação de João é o quê? Nada mais é do que um contraponto. Olha, estão dizendo aí que a salvação é pela graça, estão dizendo que não há mais pecado, que o pecado foi aniquilado, mas você tem que confessar, hein? Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Você vai ficar na visão de João ou da graça? Em que pacto você está? Graça eterna ou lei? Perceberam? Isso é importante entender isso aí. O sistema religioso, a teologia tradicional não separa isso. Por isso que eles metem os pés pelas mãos. Porque eles não têm coragem de separar. Eles acham heresia. Não, mas a Bíblia não pode se contradizer. Gente, não é questão de a Bíblia se contradizer. É que havia, claro, contradições de visões. Isso é uma coisa óbvia. E a Bíblia apenas registra isso. Que a visão de Tiago sobre salvação era diferente da visão da graça. A visão de João sobre pecado era diferente da visão da graça. Então não tem nada que Bíblia se contradizer. Era uma contradição dos apóstolos, de revelações diferentes. Então veja, o nosso chamado é viver pela graça, não é ficar para lá e para cá em dois pensamentos. Uma hora é por obras, outra hora é pela graça. Não, não precisa de obras. Não, mas o Tiago disse. Não, mas veja bem, o Tiago está falando disso, daquilo. A teologia humana fica tentando conciliar. Não, não tem que conciliar. Você tem que romper com o sistema religioso. Se você caminhar no que Tiago e João falavam, e até mesmo Pedro, você vai caminhar no sistema religioso. Lembrem-se, está registrado na Bíblia. O sistema religioso dos apóstolos vivia em hipocrisia. Impondo a lei nas pessoas. E o próprio Pedro, que era o cabeça, não vivia na lei. Então qual caminho você quer seguir? De hipocrisia? De sistema religioso, de obras da lei ou da graça? Então veja, nós temos que viver no chamado da graça. E sim, a graça fala de liberdade.
Vocês acabaram de ler aqui comigo no primeiro versículo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa que Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando da liberdade em relação à religião. Por quê? Porque a carta aos Gálatas é resultado do que Paulo ouviu falar a respeito deles. Irmão Cristiano, o que Paulo ouviu sobre os Gálatas? Ele ouviu que os Gálatas estavam retornando para as obras da lei. Pode notar, a carta aos Gálatas é um grande puxão de orelhas neles. O Paulo falou, quer dizer que vocês estão agora voltando para a lei? Estão abandonando de boa mente? Vocês que foram chamados na graça? É só vocês lerem o início da carta. Paulo puxa a orelha fortemente. Quer dizer que vocês foram criados em graça e estão voltando para a lei? Então, o que Paulo escreveu aqui no capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou em relação à religião. A toda essa visão religiosa de obras da lei, salvação por obras, sabe? E se eu disser que não tem pecado, eu sou mentiroso. Não, temos que dizer, não temos pecado porque Jesus o aniquilou. Não há nada de mentira nisso. E Paulo fala mais, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Escravidão religiosa. Agora veja, liberdade é o mesmo que libertinagem? Aqui está um ponto muito importante. Porque o sistema religioso pega versículos como este que acabamos de ler, que fala de liberdade, a liberdade que a graça nos dá de fato, e eles distorcem o sentido. E dizem que, na verdade, essa liberdade seria uma libertinagem. Ou seja, uma liberdade excessiva para a prática do mal. Por isso que muitos nos acusam disso, por distorcerem o sentido de liberdade, que nos acusam os pregadores da graça. E quem vive essa tal graça, na verdade, quer uma licença para pecar. Mas é isso que Paulo fala? A liberdade que Paulo fala é para fazer o mal? Em que momento você vê o apóstolo Paulo falando disso, gente? Peguem todas as epístolas de Paulo, que tem ali o resumo do Evangelho da Graça. Vejam, tentem encontrar algum incentivo de Paulo à prática do mal. Peguem nossos estudos. Nós pregamos a graça, gente, há 20 anos, agora em 2025, né? Completamos 20 anos de trabalho ministerial. Pegue qualquer estudo, livro, texto, áudio nosso, incentivando a prática do mal. Não tem isso. Então essa acusação de que a graça é uma licença para pecar não faz sentido. A liberdade que pregamos é a liberdade em relação à religião. Somos libertos do sistema religioso, de todo pensamento aprisionador. Somos libertos de toda ideologia contrária ao Evangelho. Percebem? É liberdade, não libertinagem. Por quê, gente? Vamos lá. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala da nossa relação com o pecado, na carta aos Romanos, Paulo faz uma análise minuciosa dessa relação, então, com o pecado. Ele apresenta dois conceitos. Isso é que é importante vocês entenderem. Primeiro, ele apresenta o conceito de que já fomos libertos do pecado no que se refere à condenação. Porque Paulo diz que o velho homem morreu, que a lei acabou, ou seja, o fim da lei é Cristo. E fim aqui não é no sentido de objetivo, de finalidade, porque muitos querem insistir nisso, né? Não, na verdade a lei não acabou. Quando Paulo fala fim da lei, ele fala de um objetivo que a lei tem. Não, veja bem. A palavra fim no grego é fim mesmo, é término. Mas irmão Cristiano, ela pode ser traduzida por finalidade. Pode sim. Mas o principal sentido é término, é fim. É algo que acabou. É como se você chegasse na fronteira de alguma coisa, né? Então, chegou na fronteira, acabou e começa uma outra coisa. É o fim, é o término, é a barreira. Então, o fim da lei foi Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. Então, se houve de fato algum objetivo na lei, como alguns alegam, não é um objetivo eterno. Não. O objetivo é justamente conduzir o povo até que Cristo se manifestasse. E Paulo fala disso também, né? Paulo fala que a lei nos conduziu até Cristo. Então, Cristo foi o fim, o término, acabou. Então, Paulo ensina que o velho homem morreu, o corpo do pecado. Vamos ler aqui, relembrar, né, essa passagem aqui.
Ele disse, o fim da lei foi Cristo. Acabou. Então esse entendimento de Paulo apresenta esses dois conceitos, do fim do pecado, o fim da condenação, mas ele também apresenta um conceito de que nós não temos que dar ocasião à carne. Então, mais uma vez, essa acusação que as pessoas fazem no meio religioso, de quem prega e de quem vive a graça, na verdade quer viver uma libertinagem, quer fazer o que quiser da sua carne sem se importar com nada, é uma acusação totalmente infundada de quem não faz ideia do que é a revelação da graça. Então eu quero que vocês vejam comigo aqui esses dois conceitos que Paulo apresenta na carta aos Romanos. O fim do pecado, e justamente pelo pecado ter terminado, pelo velho homem ter morrido, é que nós não temos que viver seguindo suas vontades. Então, a principal intenção de Paulo, claramente vocês vão ver, é ensinar que o pecado não pode mais condenar a igreja, mas ele aproveita esse conceito do fim do velho homem para dizer que você não tem que dar ouvidos ao velho homem, não tem que viver em suas vontades. Então, os ensinos de Paulo e da graça, e consequentemente os nossos ensinos aqui, que são baseados no que Paulo ensinou, não tem nada de chamar alguém para viver no erro. Nunca houve isso aqui. Vamos ver o Paulo falando então desses dois conceitos? Romanos 6, vamos ler do versículo 6 até o 14. Vamos lá. 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. É aquele conceito que já apresentamos várias vezes aqui, né? O velho homem, que é a carne, que realmente era o autor do pecado, junto com a lei ele impunha um pecado. Eu costumo dizer, até brincar, né? Que o velho homem, a carne e a lei trabalhavam juntos, entre aspas, né? Eles cooperavam um com o outro para trazer condenação, porque o pecado estava no velho homem e a lei impunha os pecados, impunha a condenação. E Jesus veio justamente para acabar com isso na vida dos filhos dele. Então, como que ele fez isso? Ele matou o velho homem, crucificou com ele. E o nosso velho homem, a nossa carne, morreu lá. Então, todos os eleitos de Deus, de todos os tempos, de todas as etnias, estavam na cruz, sendo representados ali por Jesus. Então, quando o velho homem de Jesus morreu, o nosso também morreu. Entende? Para que o corpo do pecado seja destruído. Então ele foi crucificado para destruir o velho homem. E ele fez isso. E não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Olha só. Então aqui o apóstolo Paulo está apresentando o conceito da justificação do pecado. Olha, vocês foram justificados, o pecado foi destruído, o velho homem morreu. O corpo do pecado acabou. Então nós não somos mais escravos do pecado. Ou seja, o pecado não pode nos escravizar no sentido de condenação. Aqui o Paulo inicia falando da condenação e do fim dela. Mas como eu disse, nessa passagem ele apresenta dois conceitos. Então aqui ele está falando da escravidão em relação à condenação. Ou seja, o velho homem escravizava o povo de Deus porque ele impunha os pecados junto com a lei. Então o povo vivia sendo escravo do pecado, escravo da condenação. Então Jesus veio para acabar com isso. E Paulo fala, olha, quem morreu foi justificado, acabou. Então, se vocês morreram com Cristo na cruz, todos nós morremos, então acabou a condenação. Fomos justificados do pecado. Perceberam o primeiro conceito? Vamos seguir. 8 e 9. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Claro, a morte não tem mais domínio sobre ele. Ou seja, Jesus morreu, nós morremos com ele, e a morte não tem mais domínio sobre Jesus e, consequentemente, sobre nós. Por isso que a nossa vida já é eterna. Perceberam? Ainda que o nosso velho homem, a nossa vida biológica acabe, nós seguiremos vivos, porque a nossa vida é eterna. A nossa vida não acaba com a morte biológica do corpo. Perceberam? A morte não tem mais domínio. O pecado não tem mais domínio. A condenação não tem mais domínio. 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, olha só, de uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. E aí o apóstolo Paulo começa a apresentar um outro conceito. Olha, morremos para o pecado,
não somos mais escravos dele, ele não pode mais nos condenar. Porque Jesus morreu e todos nós morremos com ele lá. Mas, por outro lado, estamos vivos, só que agora vivendo para Deus. É o segundo conceito. Aí Paulo desenvolve esse raciocínio agora a partir do 12. Aliás, a partir do 11, né? 11. Da mesma forma, olha só, considerem-se mortos para o pecado. Olha só como você tem que se ver. Olha o que Paulo está falando. Vocês não têm que se ver como pecadores. Gente, olha só, vamos lá. Essa frase de Paulo não é exatamente o oposto do que o sistema religioso apregoa hoje? Gente, há passagens na Bíblia que é preciso haver um grande estudo, uma grande hermenêutica, aquela coisa toda, né? Fazer uma exégese profunda da palavra, tal, tudo bem. Mas há textos tão claros, gente, que não precisa de nada disso. Você lê e você entende. Vocês morreram com Cristo. A morte de Cristo foi a morte do velho homem. O pecado acabou. Quem morreu foi justificado pelo pecado. Ponto final. Então, dessa maneira, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora pense. O sistema religioso hoje, eles levam as pessoas a se considerarem mortas para o pecado? Eu pergunto. Pelo contrário, né? As pessoas já, entre aspas, aceitaram Jesus, pertencem à religião, frequentam o templo, passam óleo na cabeça, tomam Santa Ceia, foram batizadas, entre aspas, né? Nas águas, no batismo de João, e fazem campanha e tudo mais, e elas seguem se autodeclarando pecadoras. Meu irmão, minha irmã, vamos lá. Ou você se considera morto para o pecado, ou você se considera pecador. É aquilo que eu já disse. As pessoas eram pecadoras antes da cruz. Antes de o velho homem morrer. Antes de o pecado ser aniquilado. Antes de a escrita de dívidas ser encravada na cruz. Aí sim. Da cruz em diante, novas criaturas. Considerem-se mortos para o pecado. Ponto. Por isso que eu sempre digo, já nascemos mortos para o pecado. Já nascemos sem condenação. Não somos pecadores. Porque Jesus matou o velho homem. 12. A partir do 12, então, Paulo apresenta o segundo conceito. Então ele fala, morremos para o pecado, não somos pecadores, o Senhor já aniquilou esse mal. Mas, será que por causa disso temos então que viver de acordo com a carne? Já que não somos mais pecadores, vou viver então de qualquer maneira. Se Paulo não ensinasse isso, essa segunda parte que vamos ver agora, alguém poderia concluir isso, né? Se o velho homem já morreu, então acabou, eu vou fazer o que eu quiser e tudo mais. Só que Paulo apresenta então o segundo conceito. Então, quais são os dois conceitos? Fomos mortos para o pecado. No caso, nós, inclusive, que nascemos depois da cruz, já nascemos mortos para ele. Não há condenação, somos novas criaturas. Ponto final. Primeiro conceito. Qual o segundo conceito? Justamente pelo fato de o pecado ter sido aniquilado, de o velho homem ter morrido, é que vocês não devem permitir que o velho homem conduza a vida de vocês. Esse é o segundo conceito. Ou seja, o entendimento de que o pecado foi aniquilado tem que redundar no entendimento de que eu não tenho que viver em obras da carne. Então a graça, gente, na verdade, não é uma licença para você fazer o mal, como dizem. Apesar de haver, sim, uma licença. Ué, irmão Cristiano, agora eu não entendi. Calma, vamos chegar lá. Primeiro vamos ver aqui o segundo conceito da nossa relação com o pecado. Portanto, não permitam. Então vocês podem notar que é uma iniciativa nossa. É você que permite ou não que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Pecado aqui é o quê? É o desejo pelo mal. É o desejo que a carne tem de fazer o mal. Fazendo que obedeçam aos seus desejos. Então, amado irmão, amada irmã, tá vendo? É você que controla. É a sua mente guiada pelo Espírito. Não são os desejos da sua carne.
13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Então Paulo está dizendo, gente, justamente porque o velho homem morreu, é que nós não temos que dar lugar para ele. Ele já morreu para Deus? Já. Deus nos vê segundo o velho homem? Não. Deus nos vê perfeitos no Senhor, perfeitos através de sua obra. Só que sabemos que o velho homem, apesar dele estar morto diante de Deus, nos olhos de Deus, ele está vivo biologicamente no mundo. E ele tem desejos. Então, justamente pelo entendimento que temos que ele já morreu com Cristo, é que nós não temos que viver como instrumentos de injustiça. Ao contrário, temos que viver como instrumentos de justiça. Irmão Cristiano, o que é instrumento de justiça? É instrumento das boas obras. Justiça aqui são obras boas que fazemos, que Deus as predestinou para nós. Perceberam os dois conceitos aqui? Então a relação que o povo de Deus tem com o pecado, especialmente depois da cruz, é essa. É o entendimento de que já morremos para Ele, de que somos novas criaturas, não somos pecadores. O Senhor já fez essa obra, não há condenação, nunca mais haverá. Esse é o primeiro conceito e o principal, na verdade. Só que o segundo conceito é o seguinte: não é porque o pecado foi aniquilado e não há condenação que você vai deixar o seu velho homem fazer o que ele quiser com você. Não, pelo contrário, ofereçam a sua vida, o seu corpo, os seus membros, como um instrumento de boas obras. Repito, justiça aqui são boas obras. 14. Pois o pecado não os dominará. Então veja, o sentido do domínio aqui é duplo. Tá? Vocês viram dois conceitos. Então, quando Paulo fala de domínio, ele está falando no sentido duplo. O domínio para condenar, ele não tem mais, já morreu, foi aniquilado. Mas o domínio para praticar obras más. O domínio para te levar a fazer o mal, deliberadamente. Né? Porque uma coisa é você fazer o mal de maneira inadvertida. Não é verdade? Uma coisa é você fazer o mal mesmo que você não queira, você faz o mal por distração, escorregou, entre aspas, é uma coisa. Outra coisa é você deliberar o mal. Então, quando Paulo fala de domínio, é duplo, no sentido duplo. O pecado não pode dominar. Não pode. Ou seja, ele não pode te condenar. Ele não pode te escravizar. E, por outro lado, ele não pode também te levar a praticar o mal. Você está debaixo da graça de Deus. A sua vida tem que ser uma vida de justiça. Né? Pois o pecado, então, não os dominará, no sentido duplo. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Perceberam? Então, amados, olha, o chamado que temos é para as boas obras. Já vimos isso aqui muitas vezes, né? É o chamado para as boas obras. Vamos ver mais uma vez aqui hoje, vamos relembrar. Então a ideia de que a doutrina da graça é um chamado às obras más é uma ideia totalmente equivocada. É uma ideia preconceituosa, até eu diria, porque é um conceito que as pessoas de fora têm, um conceito pré-estabelecido. É um conceito que não parte de um entendimento. Ou seja, a pessoa do sistema religioso, ela não vem estudar a graça para tirar essa conclusão. Não, ela está de fora, ela não conhece a doutrina, aí só porque o pastor, o padre, bispo, sei lá quem, fala para ela que a pregação da graça é uma licença para pecar, a pessoa vai e diz que é. Ou seja, licença para pecar no sentido do incentivo, né? Essa graça, esse pessoal pregando graça é um incentivo a praticar o pecado, a viver de qualquer maneira. Vocês viram que não é bem assim. A doutrina da graça não incentiva ninguém às práticas do mal, ainda que de fato haja uma licença. Ué, irmão Cristiano, não entendi. Tem licença ou não tem? Veja, gente. Não tem licença para pecar no sentido do incentivo. Repito. Paulo nunca incentivou ninguém ao mal. Ainda que muitos diziam que Paulo fazia isso, né? Mas Paulo não incentivava ninguém ao mal. E nós também, como imitadores de Paulo, nunca incentivamos ninguém a práticas más.
Então não existe licença para pecar nesse sentido do incentivo ao mal. Pelo contrário, nós ensinamos o bem, a fazer o bem. Agora, existe sim uma licença. Por quê? Porque a lei foi aniquilada. Então não há proibições. Então isso é licença? Sim, é uma licença. Vamos ver biblicamente? 1 Coríntios 6:12, depois 10:23. Vamos lá. Tudo me é permitido. Olha a licença aí. Né? Em outras versões, tudo me é lícito. Né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então veja, o que você vê nesse primeiro versículo? Você vê que não é questão de proibição. Existe uma licença? Existe, você é livre. Não há mandamentos. A escrita de dívida foi cancelada. Você vive pela graça, direção do Espírito. Então você é livre, tudo é permitido. Mas a questão é, convém? Perceberam? A questão é, isso vai me dominar? Porque a carne ela tem esse poder, gente, de dominar. Então se você permitir, ela vai dominar a sua vida. E sabe qual é o problema disso? Não é você perder salvação. Não existe perder salvação. O filho, a filha de Deus, é salvo, sempre salvo. Ponto final. Mas a questão é você trazer males para a sua própria vida. Porque obras são sementes. Vocês estão entendendo? Tanto as boas obras como as obras más são sementes. E sementes são plantadas e colhidas. Então, quando um filho de Deus planta o mal, Deus permite a sua colheita, mas permite de maneira avassaladora. Por quê? Porque existe um conceito do açoite de Deus. Entende? Deus, por amar os seus filhos, por amar, ele corrige e, se necessário, até açoita. Isso vem através de quê? Da colheita. Então nós temos que evitar isso, porque não é o nosso chamado. Você está entendendo? É uma questão de chamado. Então, existe licença? Existe. Porém, existe um incentivo à prática do mal? Não existe. Então, você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas você vai medir as consequências. Por quê? Porque você é uma pessoa equilibrada. O Espírito Santo ele traz equilíbrio, principalmente quando você conhece a revelação da graça, porque a palavra da graça é a espada do Espírito em nossas vidas. E aí você vai, então, por meio da direção do Espírito, ver se é conveniente ou não. Será que isso é conveniente? Será que isso que eu vou praticar vai me dominar? E há uma grande chance de dominar. Né? 10:23. Tudo me é permitido. Então, existe licença? Existe. Existe incentivo às obras más? Não existe. Mas a licença existe. Tudo é permitido. Mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, quais são os 3 pontos dessa liberdade que nós temos? Sabemos que tudo é permitido. Não estamos submetidos a nenhum mandamento, a nenhuma imposição e a nenhuma proibição. Tudo é lícito. Mas o que eu tenho que colocar na balança? Convém? Vai me dominar? Edifica? Então eu, como filho de Deus, tenho que buscar o que convém para mim, o que nunca vai me dominar negativamente, né, falando, e aquilo que vai edificar a minha vida e, consequentemente, a vida de terceiros. Entende? Porque, amados, vamos lá. A grande questão é que há uma tendência natural de quem é filho, filha de Deus, né, de fazer o bem. Então, se você é filho de Deus, filha de Deus, você tem uma tendência natural. O seu fruto, naturalmente, ele é bom. Ainda que você tenha um exterior carnal que tende a fazer o mal. Mas veja, uma coisa é o seu exterior, outra coisa é o interior. Por isso que Paulo fala, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, Paulo está falando da carne. Por isso que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Ele fala de forma genérica, né? Mas o mal que não quero, esse faço. Porque é uma tendência exterior. Mas interior, Paulo diz, eu quero servir a Deus. O meu interior quer servir a Deus. Porque o nosso fruto é bom.
Então esse fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, que está lá dentro de nós, ele combate contra a carne. Então, ainda que a carne queira fazer o mal, o nosso fruto luta contra ela e equilibra. Então, a nossa tendência natural é fazer o bem, e claro, aqueles que são da perdição, que são só da carne, porque uma coisa é você nascer somente da carne. Que Jesus falou, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Né? Existem aqueles no mundo que são só da carne. A tendência deles é só para o mal. Eles têm prazer no mal. Têm prazer na perversidade. Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar de pessoas assim. Agora existem aqueles que nasceram do Espírito, que é o nosso caso. Então nós temos o velho homem biologicamente vivo? Sim. Ele está presente aqui em nós? Tá. Ele é um revestimento? Sim. Mas o nosso interior é espiritual. Nós somos eminentemente espirituais. Então a nossa tendência, o nosso fruto, tende a ser sempre bom. E se eventualmente você se distrair e a sua carne te levar ao mal, Deus vai corrigir os seus caminhos. Você tem que buscar evitar isso, né? Então, os genuínos filhos de Deus são chamados às boas obras. As obras de justiça, como acabamos de ler agora há pouco, né? Obras de justiça. São boas obras, né? Frutos da justiça. Os que não são de Deus têm o mal como fruto natural. É uma tendência deles. Mateus 7, 16 e 17, Jesus fala dos frutos. Vocês os identificarão por seus frutos. Aqui Jesus fala dos frutos da perdição, né? Dos maus frutos. Mas ele dá também exemplo dos bons frutos. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Claro que não, né? O espinheiro dá espinho. Então o fruto ele só vem da boa árvore, os bons frutos no caso, né? Só vem da boa árvore. Erva daninha não dá bom fruto nenhum, espinheiro muito menos. 17. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons. Ou seja, a nossa tendência é sempre fazer, querer e buscar o bem. É uma tendência dos filhos de Deus. E o mal é fazer obras más, desejá-las, amá-las e buscá-las. É o que Jesus está falando aqui. A árvore boa produz frutos bons. A árvore ruim produz frutos ruins. Então, amados, a boa semente, os filhos da salvação, eles foram predestinados por Deus a serem seus filhos e chamados às boas obras. Os da perdição, não, eles não foram predestinados. Eles são destinados, que é diferente. Eu entendo que as obras más, alguns dizem assim, aliás, né? Ah, então Deus predestinou obras más também? Eu desconheço isso na Bíblia. A Bíblia fala que Deus predestinou os seus filhos, predestinou os seus filhos e as boas obras. E isto eu encontro na Bíblia. Só que a Bíblia não fala de Deus predestinando alguém para o mal. Predestinando, não. Destinando, sim. É diferente. Porque os filhos de Deus foram predestinados. Esse pré é o quê? É uma questão de tempo, né? Foi antes da fundação do mundo. Predestinados. Os da perdição, não. Eles não estiveram antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo? Eles não foram criados em espírito e conhecidos por Deus em espírito. Então, eles nunca poderiam ser predestinados. Então, eles foram destinados. A partir do momento que nasceram nesse mundo, como semente má, foram destinados para o mal. Então, eu desconheço na Bíblia alguma afirmação dizendo que Deus predestinou alguém para o mal. As obras más, são as obras da carne, são o refúgio. Porque se existem boas obras, claro que existem obras más. Mas as boas foram predestinadas por Deus. As más, então, são o resto. E esse resto, então, ficou para a perdição. Tá? Então, nós que somos filhos, fomos predestinados por Ele, antes da fundação do mundo, eleitos, escolhidos pelo Senhor, para as boas obras. Vamos ver isso? Efésios 1, do 4 ao 11.
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Nos elegeu, né? Escolha e eleição, né? O Senhor nos elegeu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então você percebe que a predestinação e a nossa filiação em Jesus foi propósito da vontade de Deus. E aí surge a velha pergunta: onde se encontra o livre-arbítrio que o pessoal diz aí? Não tem isso aí, né? Claro que não tem. Vou deixar na descrição do vídeo 2 links. Quem está pela gravação vai encontrar. Um sobre predestinação e eleição e o outro sobre livre-arbítrio, para você entender esses pontos. Os filhos de Deus foram predestinados por Deus, por sua vontade, não pela vontade do homem. E não foi utilizado livre-arbítrio algum para isso. Então esses 2 links vão estar aí. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, de Deus, para o louvor da sua gloriosa graça. Olha só, você foi predestinado para o louvor da graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, sem obras, sem religião. Entende? É gratuito, foi dado pela graça. 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Por que nele? Porque foi por meio dele. Está entendendo? Não foi por nosso meio, por nossas obras. Foi por meio do Senhor, seu sangue derramado. Então, nele temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. 8 e 9. Graça esta, né, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Graças a Deus. Toda sabedoria e entendimento, meu irmão. Receba que você tem aí. Você está debaixo da graça de Deus, graça eterna, e com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade. Maravilha. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Convergir é o quê? É reunir em Cristo. Estar reunido em Cristo. Então tudo se reuniu em Cristo, céus e terra. Os eleitos foram reconciliados. Todos nós temos comunhão plena. Você sabia que você e eu, nós temos comunhão, mesmo estando fisicamente longe? Mesmo estando geograficamente distantes, nós temos comunhão plena espiritual, porque já nascemos, inclusive, convergidos em Cristo, reunidos nele. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano, olha só, é o plano dele, gente, não é seu, nosso. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o livre-arbítrio do homem. Opa, eu li errado aí, né? Desculpa. Segundo o propósito da vontade humana. É isso que está escrito aí? Não. Não, né? Segundo o propósito da sua vontade. Sua, dele, Deus. Perceberam? A eleição, predestinação, foram propósitos eternos de Deus, feitos antes da fundação do mundo e estabelecidas em Cristo. Cristo foi que ligou tudo isso. Tudo foi convergido nele. Perceberam? Tudo foi feito por meio dele e para ele. Por isso ele é o Senhor. Tudo isso que Deus fez, como vocês viram, foi para o louvor da sua graça. E esse louvor vem através de quê? Principalmente através de boas obras. Então nós fomos eleitos para as boas obras. Efésios 2:10. Lemos o 11, do 1 ao 11, né? Vamos ler agora o 2, lá no versículo 10. Porque somos criação de Deus, portanto, né? Eleitos e predestinados, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes, de antemão ele preparou.
Então, amado, há uma tendência para o predestinado de Deus, a predestinada de Deus, em fazer boas obras. Então, essa história de que a graça é uma licença para pecar, no sentido de incentivo, tá? Quando o pessoal do sistema usa a expressão licença, na verdade eles querem dizer incentivo, né? Então, essa história de que a graça é um incentivo às práticas más, não é, pelo contrário. A graça, a revelação da graça, o novo pacto, é um incentivo às boas obras, pelo contrário. Nós aqui sempre incentivamos as pessoas às boas obras porque entendemos que é o nosso chamado, você acabou de ler. Ele nos criou para isso. Eventualmente fazemos obras más? Por causa da carne, sim. Vamos colher consequências? Sim. Isso nos torna pecadores? Não, porque Jesus já aniquilou o velho homem. Então a ideia do fim do pecado não é incentivar ao mal, ao contrário, é incentivar ao bem. É a nossa tendência. Como eu disse, os da perdição têm a tendência para o mal. As obras más é o refúgio, é o que restou para eles. E Paulo fala disso aqui, por exemplo, escrevendo a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 16. É o destino natural da má semente, daqueles que são apenas carnais. Gente, vou dizer mais uma vez. Nós estamos momentaneamente carnais, mas somos eminentemente espirituais. É diferente de você ter nascido apenas da carne. Vou repetir o que Jesus falou. O que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Então tem aqueles que nascem da carne. São os filhos da perdição. A tendência deles é o mal. Nós nascemos do espírito. Então estamos vivendo um período aqui na carne, mas somos eminentemente espirituais. Então veja agora que o refúgio, as obras más, restaram para esse povo, os carnais. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Inclusive, muitos deles professam conhecer Deus, né? Dizem que conhecem a Deus. Entretanto, olha só, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. Gente, como existem pessoas abomináveis. No sistema religioso, inclusive. E vou dizer mais, especialmente lideranças. Não são todos, mas muitos são abomináveis. Eles negam Deus por suas obras. Eles pregam, dizem conhecê-lo, etc., mas negam por suas obras. Por isso que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha o final do versículo. Reprovados. Ou seja, as boas obras não são para eles. Eles não foram predestinados por Deus. Esses sim dominam as obras más. Elas pertencem a eles. E Paulo fala isso escrevendo aos Gálatas 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas, está vendo? A tendência da carne, de quem é somente da carne. Eventualmente, nós que somos do Espírito podemos praticar? Repito, infelizmente sim, e vamos colher. Mas essas obras pertencem à carne, não a nós. Vocês viram que o nosso chamado são as boas obras. Então as obras da carne são manifestas. Essas obras pertencem à perdição, pertencem àqueles que nunca vão herdar o reino de Deus. Então Paulo está ensinando isso aqui, Gálatas, vocês não têm nem que passar perto dessas obras, porque elas pertencem àqueles que não herdam o reino, nunca vão herdar. Então essas obras não pertencem a vocês. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. 20. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Meu irmão, minha irmã, pergunto para vocês: você tem algum traço disso na sua vida? Idolatria. E veja, idolatria não é só na Igreja Católica não, tá? Cuidado. Tem muita gente que idolatra dinheiro. Tem muita gente que idolatra filho e filha, por exemplo. Tem muita gente que idolatra o cônjuge. Tem muita gente que idolatra pai e mãe. Tem muita gente que idolatra político. Pensa bem aí, cuidado com isso aí.
Não tem que haver idolatria na tua vida. Claro, você vai amar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe? Claro que sim. Mas idolatria é outra coisa. É colocar acima de tudo, inclusive de Deus. Cuidado. Perceba se na sua vida tem ódio. Estou falando de coisas mais corriqueiras, né? Eu sei que quem é da graça não busca, por exemplo, viver em feitiçarias. Mas, de repente, pode ter um traço de idolatria na sua vida. Você tem ódio de alguém? Essas obras, gente, pertencem à perdição. Está entendendo? Você que é filho, filha de Deus, não tem que viver com ódio no seu coração. Isso não existe, gente. Ah, mas, irmão Cristiano, eu senti raiva ali de fulano. Gente, sentir raiva é natural. O apóstolo Paulo até fala sobre isso, né? Vocês podem se irar, mas não pequem. Ou seja, não errem o alvo. Não deixem com que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, não deixe a sua ira se prolongar. Esse é o ponto, né? Então uma coisa é você se irar, isso é normal. Outra coisa é você deixar essa ira se transformar num ódio. Não, gente, isso não é para os filhos de Deus. Então, faça uma autoanálise. O Paulo está dizendo, essas obras pertencem àqueles que são da carne. Você está na carne, mas não é da carne, você é do Espírito. Então, cuidado com idolatria, ódio, discórdia, ciúmes. Cuidado com isso. Ira, egoísmo, dissensões, facções. Então, as pessoas que ficam sempre com dissensões, sempre brigando e sempre buscando conflito, fazendo facções, né? Então a pessoa está no trabalho, tem um grupinho dela que está ali. Aliás, dentro da política tem muito isso, né? Facções, né? Então tem aquele grupinho que é contra o outro, mas não é só política não, tá? No seu condomínio pode ter isso, no seu trabalho, na sua escola, e é um grupinho tramando contra o outro, vamos aqui. Não, gente, você que é filho de Deus tem que estar fora disso. Porque são obras da carne. São obras daqueles que nunca herdarão o reino de Deus. Mais exemplos. 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Note que não é apenas isto. Todos os males da carne. Eu os advirto, como antes já o adverti, ou seja, Paulo já tinha falado, né? Que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não são filhos, não foram predestinados por Deus. Essas obras são deles, não são de vocês. Vocês são igreja, filhos de Deus, eleitos desde antes da fundação do mundo. O seu chamado é as boas obras. Então vocês não têm que estar praticando obras da carne e muito menos religião, que também é obra da carne. Como eu disse agora há pouco, né? A carta aos Gálatas tinha por finalidade chamar a atenção deles para a liberdade que eles tinham em relação à religião. Eles estavam regredindo. Inclusive regredindo as obras da carne também. Perceberam, né? Então, queridos irmãos, o nosso chamado é para as boas obras. A graça não é um incentivo às práticas do mal. Existe uma licença para você fazer o que você quiser? Existe, vocês leram comigo na Bíblia. Mas em momento algum, o apóstolo Paulo, pioneiro da graça, usou essa licença para incentivar alguém ao mal. E nós aqui, repito, como imitadores de Paulo também, jamais fizemos qualquer incentivo ao mal e jamais o faremos. Então, essa acusação que fazem contra nós da graça, que nós queremos viver em libertinagem, que a pregação da graça é uma licença no sentido de incentivo, né, à prática do mal. Não é. Sabemos que é uma licença, sabemos que somos livres, mas sabemos o nosso chamado. Sabemos discernir o que é bom, o que é ruim, o bem e o mal. Sabemos. Primeiro porque temos o Espírito Santo, já nascemos com ele. E segundo, que pela misericórdia de Deus a graça nos foi revelada. E a graça, a revelação do Evangelho nos conduz às boas obras. Por isso eu encerro com essa passagem maravilhosa. Hebreus 5, do 13 e 14, né? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Esses são os religiosos. Vivem só no leitinho lá. E muitas vezes nem leite tem. Muitas das vezes eles comem lavagem, porcaria. Porque é o que o sistema religioso
dá para eles de alimento. É porcaria, é lixo que não presta. Então muitas vezes nem leite eles têm lá. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência. Mas o alimento sólido é para os adultos. O Evangelho da Graça é alimento solidíssimo. Não sei nem se essa palavra existe, mas é muito sólido. Os quais, pelo exercício constante, perceberam? Porque estamos aqui há 20 anos exercitando esse conhecimento. Eu, particularmente, há 26 anos, agora em 2025, exercitando, porque é um exercício mental, intelectual, constante. Os adultos são assim, né? O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar algo muito importante para você. Você que está debaixo da graça, da palavra da graça que eu digo, da revelação do Evangelho. Porque debaixo da graça eterna, enquanto pacto, todos nós estamos, né? Mas eu me refiro a você que está debaixo do conhecimento da graça. Você é uma pessoa apta às boas obras, apta a discernir. Você não precisa de líder religioso, de denominação te dando mandamentos, você não precisa disso. Você tem a direção do Espírito, a direção da palavra. Você sabe o bem e o mal. Você sabe o seu chamado, sabe que foi eleita para a prática do bem. E você sabe muito bem que mesmo tendo licença para fazer o que você quiser, você vai cumprir o seu chamado. É isso que Deus quer para nós, foi para isso que Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Por isso, Deus seja louvado para todo sempre.